Oi, pessoal. Nós somos um grupo da turma de genética quantitativa do professor Antônio Augusto. E nós vamos fazer agora um trabalho para apresentar alguns tópicos do tema de herdabilidade e resposta à seleção. E a gente vai começar aqui se apresentando, né? Eu sou o Lucas, eu sou bacharel em estatística e atualmente eu faço mestrado na bioinformática. Vai, Fabi. Eu sou a Fabiana, formada em engenharia florestal e atualmente estou no mestrado em recursos florestais na Exalc. Olá, pessoal, eu sou o Rafael, eu sou bacharel em engenharia florestal pela Unicentro, do Paraná, e atualmente eu sou estudante de doutorado do programa de recursos florestais da Exalc. Oi, pessoal, eu sou a Larissa, eu sou formada em zootecnia e atualmente eu faço mestrado em bioengenharia no UFCJ. Então, pessoal, o assunto do vídeo de hoje é herdabilidade e resposta à seleção. E para entendermos melhor esse assunto, é interessante estabelecermos conceitos básicos a respeito disso. O primeiro conceito seria a importância do estudo da genética e no que consiste a genética. A genética, portanto, é uma ciência que ela se preocupa em estudar dois fenômenos principais, sendo eles a hereditariedade e a variação. A hereditariedade, ela consiste no fenômeno pelo qual os filhos, as progênies, elas se assemelham aos seus pais, aos seus genitores. E a variação, ela pode ser definida como sendo todas as diferenças ambientais ou genéticas entre organismos relacionados pela descendência. E, consequentemente, ela irá gerar diferenças visuais, diferenças fenotípicas entre indivíduos de uma população. A variação, também chamada de variabilidade, ela pode ocorrer devido a variações do meio, do ambiente, ou de alterações na constituição genética dos indivíduos. Com relação à variação ambiental, acontece que o ambiente ele influencia, por exemplo, o crescimento de uma árvore, os hábitos de diferentes animais e, de modo geral, o fenótipo dos diferentes organismos constituintes de uma população. Já a variação genética, ela é devida às recombinações que ocorrem no ato do cruzamento e resultam em segregação, em diferenças. Irão resultar em diferenças no fenótipo dos indivíduos. Existe também a interação entre o genótipo, entre a genética e o ambiente, que é considerada a forma mais complexa de variação. Acontece que quando se muda o ambiente, afeta caracteres como produtividade, crescimento, forma, e isso é muitas vezes imprevisível e extremamente difícil de se controlar. A variação, a variabilidade, ela é importante, pois ela permite que existam diferenças entre indivíduos, e é sobre essas diferenças que atuam forças de seleção, seja ela natural ou conduzida pelo homem, e permitindo assim que haja o melhoramento das populações e a própria evolução das populações. A variabilidade é, portanto, a principal ferramenta do melhorista, pois sem ela, sem diferenças, não existiria como selecionar os indivíduos melhores, saber quais são os indivíduos inferiores. Então, essa é a importância da variabilidade para um programa de melhoramento, por exemplo. Porém, essa seleção que vai atuar sobre a variabilidade, ela só apresentará um resultado positivo e que seja mantido ao longo de gerações se essas variações forem relacionadas a características de herdáveis. Ou seja, voltando no conceito da hereditariedade, né? Todas as características do indivíduo, elas são herdáveis, elas possuem um grau de herdabilidade. No entanto, não na sua totalidade, né? Nem toda a porção de um determinado caractere, ela é herdável. Existe a porção herdável e existe a porção não herdável.
Dito isso, vamos falar um pouco sobre os componentes de variância. A decomposição da variância fenotípica, ela é dada, então, por sigma 2f, que seria a variância fenotípica, também chamada de variância total, que é a fórmula básica da variância da estatística, que atribui a respeito da variabilidade, das diferenças para um dado caractere em diferentes indivíduos de uma população. E essa variância fenotípica, ela é composta, ela é resultante da soma da variância genética, que é o sigma G, da variância ambiental e ainda da variância da interação entre o genótipo e o ambiente. E como explicado anteriormente, essa variância genética, ela ainda é dividida em sua porção herdável e a porção não herdável, que é a porção herdável chamada de variância aditiva e a porção não herdável chamada de variância não aditiva. Ainda essa variância não aditiva, ela é subdividida entre variância devida a efeitos de dominância, que consiste na variância gerada em função de interações alélicas entre alelos de um mesmo loco. Então, é uma variância que ela não é herdada e ela é resultante de interações alélicas. E a variância devida a efeitos de epistasia, que ela também é resultante da interação entre alelos, só que, nesse caso, alelos de diferentes locos. E, dito isto, entramos no conceito de herdabilidade, que consiste na proporção da variância fenotípica que é devida a efeitos genéticos. A herdabilidade nada mais é, então, do que uma relação entre variâncias. E os dois principais tipos de herdabilidade, nesse caso, seriam a herdabilidade no sentido amplo e a herdabilidade no sentido restrito. A herdabilidade no sentido amplo, ela envolve aqui no sigma 2G, na variância genética, todos os efeitos de variância genética, ou seja, os efeitos aditivos e os efeitos não aditivos. E a herdabilidade no sentido amplo, ela é utilizada para a seleção de clones, né, para uma maior eficiência na seleção de clones. Enquanto que a herdabilidade no sentido restrito, ela envolve apenas a porção aditiva da variância genética, dividida pela variância total ou variância fenotípica. E nesse caso, ela é utilizada para a seleção de indivíduos que são gerados por reprodução sexuada, para a seleção de progênies dentro de um programa de melhoramento. Olá, pessoal! Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre herdabilidade. O Rafael já falou com vocês um pouco de uma forma resumida, né, de uma forma genérica. Agora eu vou dar uma aprofundada. A herdabilidade ela é a confiança que a gente pode ter no fenótipo em relação ao ganho genético que a população vai ter. É um coeficiente que mede o nível de correspondência do fenótipo e do genótipo. Ela é medida em valores, que podem ser de 0 a 1. Quando é 0 ou próximo de 0, a variação fenotípica não é de origem de genética aditiva, ou seja, não ocorreu uma seleção eficiente. Quando é próximo de 1, a variação fenotípica tem origem da genética aditiva, ou seja, é uma seleção eficiente e houve um ganho genético. Aqui são duas fórmulas. A primeira fórmula é a fórmula da herdabilidade, a segunda fórmula é a fórmula do ganho genético. Aqui a gente pode ver que quanto maior a variação genética, maior vai ser a herdabilidade e, consequentemente, maior vai ser o ganho genético. Como vocês podem ver, né, vai ter grande influência da herdabilidade no ganho genético.
Ou seja, a herdabilidade determina a importância relativa que devemos dar a cada caractere selecionado. Ela vai estar demonstrando o quanto que cada caractere que você selecionou para aquela população tem importância, se ele vai ser herdável ou não para a próxima população, para a próxima geração, desculpe. E aqui eu vou mostrar um pouco para você sobre populações bases. Elas podem ser biparentais e multiparentais. Aqui nós temos esse primeiro cruzamento, que vai dar F1, que é uma população base. Aqui nós temos um segundo cruzamento, que vai cruzar C1 com C2, C1 com C2, vai dar F1, F1, e vai ter o cruzamento de F1 com F1, que vai dar outra população base. Esses cruzamentos ocorrem para estar aumentando o número de alelos, então, consequentemente, está aumentando o número de variabilidade, para estar mudando a combinação desses alelos nos locos. E o que é o melhoramento genético? O melhoramento genético, basicamente, ele quer aumentar a frequência de alelos favoráveis ou estabelecer combinações mais favoráveis. E isso ocorre através da identificação, da seleção e da multiplicação do genótipo superior. O melhoramento genético, principalmente das plantas clonadas, que é o assunto que está sendo tratado na nossa aula, ele tem que seguir alguns parâmetros, que é a genealogia, que é conhecer a planta que você vai utilizar, para não ter a repetição, né, de alelos que já estão presentes naquela população. Tem que ter a divergência genética, que é justamente ter essa diferença, essa variabilidade genética, e tem que ter a complementariedade, ou seja, uma cultivar pode completar a outra, uma cultivar pode estar trazendo benefícios à outra. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para frente. Esse exemplo. Planta A, resistente a alagamento e suscetível à cigarrinha das pastagens. E a planta B, pouco resistente a alagamento e resistente à cigarrinha das pastagens. O cruzamento dessas plantas pode originar genótipos resistentes a ambas os caracteres de interesse. Então, por isso que existe um melhoramento genético. E através da herdabilidade, a gente consegue conciliar esses dois parâmetros. Bom, gente, então, só para retomar, quando a gente fala de melhoramento, nós temos diversas perspectivas, né? Porque, por exemplo, quando você vai fazer melhoramento de plantas, a gente está querendo, na verdade, com o objetivo, né, criar uma segregação transgressiva. Isso é, a partir de cruzamentos entre indivíduos, a gente quer uma variedade, um híbrido, que tenha uma característica de interesse que seja superior à dos pais. No contexto que nós temos, né, de plantações, a maior parte das plantas elas são de um único genótipo, né, que ele vem de diversos desenhos de cruzamentos que sejam populações F1, que são cruzamentos de indivíduos contrastantes, né, em relação ao fenótipo, e isso acaba gerando uma diversidade única, ou clones, ou até ainda cruzamentos, que são cruzamentos dos filhos com os pais. Então, o objetivo é basicamente criar uma variedade superior, né, entre aspas, mas em relação a esse caractere, do que os pais originais. Bem, já o cenário dos animais, né, a heterogeneidade ela é muito maior. E, assim, sob essa ótica, a melhoria ela é vista como um aumento da frequência de alelos que sejam favoráveis na população. Mas, por mais que a gente tenha uma visão diferente, né, do que seria esse melhoramento, esses dois objetivos, né, eles acabam conversando com essa equação do melhorista. E como que ela se dá, né? Basicamente, a equação do melhorista, ela é o interesse de ambas as áreas, né? E ela está descrevendo a melhora média de um traço ao longo de um tempo. Então, por exemplo, nós temos que essa melhora desse traço, ou caractere, ele se dá pela variabilidade genética. Então, quanto maior a variabilidade, mais interessante isso vai ser. A intensidade de seleção, que isso tem muito a ver com o que o pesquisador vai selecionar para a próxima geração,
né, para os próximos cruzamentos, que também tem relação com o desvio padrão a variabilidade, né, fenotípica, assim como também a precisão ou acurácia de seleção, que basicamente é a correlação entre a média dos descendentes e o critério de seleção utilizado, de uma forma bem genérica, né? E também ele pode acabar incluindo informações sobre outros indivíduos e caracteres. E aqui, esse L basicamente é o tempo, porque não adianta você ter, né, uma melhoria muito grande desse traço num tempo infinito. Então, quando se vai considerar essa melhoria, você tem que levar muito em consideração o tempo necessário para isso, que é o tempo de ciclo. Tudo isso pode ser influenciado pelo pesquisador, e a Fabi vai falar um pouco disso agora. Bom, então como aumentar a resposta de seleção, né, ou ganho de seleção na prática, né? Como o Lucas já falou, quanto menor for o L, que é o tempo, o ciclo de seleção, maior será nosso ganho. No caso das plantas, é bem mais fácil a gente diminuir esse tempo. A gente pode fazer isso através do que o pessoal chama viveiros fora de temporada, que é quando você faz uma geração de inverno e uma geração de verão, por exemplo, considerando que muitas culturas são anuais, então dá para fazer isso. Alguns países também, como o México, tem regiões com temperaturas bem diferentes, então a gente pode plantar quando determinada região não está com um período favorável, a gente pode transferir essas sementes, né, para outros locais para aproveitar aquele período e plantar mesmo assim, né? Ou então a gente faz uma coisa que a gente chama de speed breeding, que são estufas, uso de casa de vegetação, para potencializar também a velocidade do crescimento das nossas plantas, né? Aumentando a exposição à luz, a nutrientes, controlando a questão do hormônio para enraizamento, floração. Então, isso tudo acelera o nosso melhoramento, acelera, né, nossos ganhos. Para o caso dos animais, isso é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não pode controlar tudo isso, né? Os animais, eles não são como as plantas. Então, nesse caso, a gente poderia, a única forma de diminuir esse tempo seria através de uma seleção genômica. Além do tempo, a gente também tem a opção de controlar a repetição, e que seria nosso R, né, que o Lucas falou. Nesse caso, a gente teria que aumentar ele, né? Então, para a gente ter um maior controle sobre isso, no caso das plantas, a gente pode replicar elas através de várias sementes, aumentando o número de progênies, isso é bem mais fácil. Como a gente também tem a possibilidade de clonagem, a gente pode testar essas plantas em vários ambientes, em vários anos diferentes também. E aumentar também o tamanho da parcela, fazer uma parcela com várias plantas. Então, no caso das plantas, a heredabilidade, de certa forma, ela está sob o nosso controle, né? No caso dos animais, isso também é bem mais complicado. Em geral, a gente pode usar as informações dos parentes, dos pais desses indivíduos, para inferir um pouco sobre eles. E aí a gente teria um pouco mais de informação, né? Já que a gente não consegue, por exemplo, clonar, né? Na maioria das vezes. Então, em resumo, para o caso das plantas, a gente tem um maior controle sobre a herdabilidade. E no caso dos animais, como esse processo de controle é muito dificultado, a gente acabou desenvolvendo métodos e tecnologias mais sofisticadas no melhoramento dos animais. É importante ressaltar que tudo isso que já foi falado, tanto a questão da herdabilidade quanto as equações do ganho genético, da resposta de seleção, elas se baseiam em algumas premissas. Então, essas 5 premissas, se elas não forem levadas em conta, a gente não pode aplicar essas equações. E quais são essas premissas? A primeira é sobre as repetições. Elas precisam ter um número igual de repetições para cada genótipo, o que é extremamente raro de acontecer, porque nem sempre a gente tem o interesse de testar todos os genótipos em todos os locais. Ao longo dos anos morrem plantas, surgem materiais novos, às vezes também a gente não tem recursos financeiros para um experimento tão grande, enfim. Outra questão é que a gente também está considerando que o delineamento necessariamente tenha que ser inteiramente casualizado ou com blocos causalizados completos.
E às vezes a área de instalação do experimento não é homogêneo, né? Para que todos os blocos tenham o mesmo tamanho, pode haver perda de sementes, as parcelas podem ficar incompletas, os blocos podem ficar incompletos, pode haver perda, né, de parcelas. Então isso também é difícil de acontecer atualmente, né? A maioria das vezes a gente não tem um experimento tão quadradinho assim. A terceira questão seria a questão da variância residual. Então, geralmente, essas questões que são associadas à variação do ambiente, ela precisa ser semelhante, mas na prática os ambientes eles são heterogêneos e a variância costuma ser diferente também. A quarta questão seria a questão da endogamia, considerando que os valores genotípicos são independentes e se originam de uma mesma distribuição normal. Então, nem sempre também a gente tem isso na prática. Eles não podem estar, os indivíduos não podem ter correlação, né, uns com os outros. E a última questão seria a questão do tratamento. Isso realmente é bem difícil, porque a premissa que a gente se baseia para essas equações é que a gente analisa apenas um tratamento, apenas uma característica. E na prática isso não ocorre. A gente sabe que os melhoristas eles levam em conta uma série de características e na hora da seleção eles olham essas características secundárias antes de escolher, né, quais são os indivíduos que eles vão levar para frente no programa de melhoramento. Bom, então, como já foi falado, esses experimentos atuais, eles não cumprem essas premissas, né? Essas equações, elas foram elaboradas num período em que não havia computadores e ferramentas como softwares estatísticos disponíveis que a gente tem hoje, né? Então, hoje, o que a gente faz é geralmente usar o BLUP, que é a melhor predição linear não viesada, para estimar o valor genético. Essas foram as referências que a gente usou. Né, aqui embaixo tem o material da disciplina disponível, que a gente também vai deixar na descrição do vídeo. Para quem quiser acessar, ele está disponível na internet. E muito obrigada, esse é o nosso contato. Quem tiver mais dúvida pode escrever para a gente.